Sem brincadeira hoje, que o papo é sério. Vocês pediram muito. Pediram sim, tá? História da minha vida, vou contar pra vocês por partes, tá? Quando eu era criança, minha mãe, infelizmente, não teve condições de me criar. Ela me mandou pra Minas. Ai, Diego, por que seu olho tá vermelho? Meu olho tá vermelho porque eu tomei banho de olho aberto. Cuida. Pra casa dos parentes do meu pai, que era o irmão do meu pai. Lá nessa casa tinha a minha madrasta, tinha também a minha sobrinha e tinha minha outra sobrinha mais velha chamada Daniele. Meu tio começou a me mimar muito, porque ele não tinha um filho homem. Então ele meio que me considerava como filho homem dele, que ele nunca teve. Pelo fato de eu ter sido, tipo, praticamente o filho que ele nunca teve, por ele ter tido duas filhas mulheres, ele sempre me mimava, sabe? Dia de aniversário, num aniversário meu, ele me deu uma bicicleta. Essa minha madrasta tinha muitos ciúmes de mim, sabe? Quando ele me deu essa bicicleta, essa minha tia se sentiu muito enciumada com essa bicicleta. E ela fez o favor de quebrar a bicicleta todinha pra eu não andar na bicicleta. Esse meu tio, ele era motorista de ônibus de viagem. Então ele só tinha uma folga durante horas. A folga dele era do domingo, 3 horas da tarde. E varava pro outro dia, que era 5 horas da manhã da segunda. Eu morei em Três Corações, tá? Que é a famosa terra do Pelé. Então, pelo fato do meu tio ter folgas de horas, ele meio que não ficava por dentro de tudo que acontecia. Ela não só me batia, como ela também me espancava. Tô contando a história da minha vida aqui pra vocês, pra parecer coitado. Ai, tadinho, quando ela é criança. Não, não quero que vocês pensem dessa forma. Eu quero que vocês pensem que Deus não dá a cruz que a gente não possa carregar. A minha história de vida, na verdade, pra mim, ela é uma superação. Então, se você tá passando por algum tipo de problema na sua vida, saiba que isso é pra te tornar mais forte como ser humano. Um dia, nós fomos pra uma casa de uma tia minha lá. Ela deixava a gente brincar. Ela tinha um filho, né? Ela deixava a gente brincar solto lá no quintal. Esse meu primo, ele tinha um estilingue. Lá os pássaros exóticos, eles passam muito baixo. Esse meu primo pegou um estilingue e matou um tucano. Pra ele não levar a culpa, na verdade, ele nem queria colocar a culpa em mim. É que ele não queria levar a culpa com a mãe dele. E colocou esse estilingue na minha mão. E eu, como criança, fiquei segurando. Essa minha madraça, ela viu o estilingue na minha mão e ela deduziu, ela concluiu na cabeça dela que uma criança pequena teria mirado no tucano e teria matado o tucano. Ela simplesmente olhou pra minha cara quando ela viu aquele estilingue na minha mão, viu aquele tucano morto no meio da rua. Ela olhou pra minha cara e falou assim: em casa a gente conversa. Aí, amor, eu já sabia que ia vir, porque assim, minha sobrinha mais nova dormia no berço. O berço já não tinha mais nenhum pau. Mas, sabe os pauzinhos do berço? Que era aqueles berços coloridinho, que o pauzinho é encapado, sabe? Né? Então ela me batia com aqueles pauzinhos do berço e era coisinhas boba, sabe? Coisinhas de criança boba. Quando ela falava em casa a gente conversa, eu já sabia que eu ia apanhar. No entanto, que eu fiquei tão traumatizado na época por conta disso, que eu não tenho vergonha de falar, irmãs, mas eu mijei até os meus 17 anos na cama. Como eu era muito traumatizado, eu mijava na cama na época, quando eu já era criança. Se eu mijasse na cama, ela me batia. Ou seja, ela me batia todos os dias, porque eu mijava na cama todos os dias, porque eu era uma criança traumatizada todos os dias. Ela fazia eu dormir em cima do colchão, sujo de mijo, porque ela não deixava eu colocar pra secar. Quando ela não esfregava a minha cara no colchão, até o meu nariz sangrar, ela fazia eu esquecer todo aquele assunto. Não me batia na hora que a gente chegava em casa. Ela esperava um tempo pra eu esquecer do assunto. Eu digo que tudo que aconteceu na minha vida quando eu era criança me tornou um ser humano mais forte hoje em dia, pra lidar com situações. Ela não só batia, ela era maquiavélica, ela esperava eu esquecer daquilo que aconteceu. Entende? Nesse dia, ela tava enchendo o tanque. Eu achei que ela tava enchendo o tanque pra poder lavar roupa, mas na realidade ela tava enchendo o tanque pra mergulhar minha cabeça no tanque. Ela segurava os meus braços pra trás e mergulhava a minha cabeça e falava: isso daqui
é pra você não fazer tal coisa. Isso daqui é pra você não fazer tal coisa. E mergulhava a minha cabeça no tanque. Apanhando tanto ali que eu já não sentia mais dor. Eu só ficava torcendo pra acabar logo. Lembra que eu falei pra vocês sobre os pauzinhos do berço? Ela me batia com os pauzinhos do berço e quando o pau quebrava, de tanto que ela me batia, ela pegava a ponta que tava quebrada e me espetava. Me batia com fio, ela me batia com corrente, ela me batia com várias coisas. Vocês devem estar se perguntando quando que eu me livrei de tudo isso. Quando o meu tio, ele tirou todas as férias dele que estava vencido. Hoje em dia, eu não como, não tem Cristo que faça eu comer repolho roxo. Uma vez ela ter me feito comer repolho roxo, eu não gostei, eu vomitei, ela me fez comer o vômito. Independente do que eu tenha feito pra ela ou não, eu era uma criança. Tudo isso que eu tô contando pra vocês não me afeta em absolutamente nada. Por isso que eu me sinto na total liberdade de contar a minha história de vida pra vocês. Um belo dia ela deu Danone pra minha sobrinha, pras minhas sobrinhas, e não deu pra mim. E aí eu fui pedir um Danone e ela olhou pra mim e falou assim que não ia me dar. Respondi ela, eu falei assim pra ela, mas eu também moro aqui, eu tenho direito. Tava lavando louça. Do jeito que ela tava lavando louça, ela tava com um copo na mão, ela virou o copo na minha cabeça. E eu nunca me esqueci da cena, que o copo quebrou na minha cabeça e rasgou a minha cabeça. Nisso que rasgou, eu lembro do sangue que escorreu, passou aqui pelo nariz, escorreu aqui no olho e pingou daqui do queixo no chão. E ficou dando vários pingos no chão. E eu olhei pro chão e eu lembro dos pingos que começou a pingar no chão. Depois eu desmaiei com a dor e só acordei com um cheiro forte de pó de café que ela tinha colocado, o pó de café pra estacar o sangue. Então só lembro dessa cena. Acordava de manhã e ela colocava roupa comprida em mim, pra ele não ver os hematomas. Colocava roupa comprida, calça, blusa, touca. Só que ele começou a achar estranho, porque ela acordava de manhã pra colocar roupa em mim, sendo que eu já era mais ou menos grandinho. Acho que eu já tinha uns 5, 6 anos. E meio que se ela me colocasse pra tomar banho, eu colocava ela só, me ajudava a me trocar. Mas ela fazia questão de acordar mais cedo, tá? Ela fazia questão de acordar mais cedo que ele, pra poder já me deixar preparado pra ele não ver o que aconteceu. Então ela sempre me ameaçava. Se você contar pra alguém, eu vou te matar no cacete. Ela era bem clara nesse assunto. Um dia ela saiu pra ir no mercado, alguma coisa, não sei. Ele ficou em casa. Ela sempre evitava de me deixar com ele sozinho. Então ela sempre me levava pra ir pra algum lugar. Ela sempre me levava porque ela sempre ficava se policiando pra ele não ver o que eu tinha no corpo. Eu acho que no fundo ele meio que sentia o que tava acontecendo, porque não é normal ela querer colocar blusa e calça em mim. E quando ele ia questionar pelo fato de estar... Nossa, mas e o calor? Ele tá com blusa e frio. Não, ele sente frio, não sei o quê. E ela insistia nesse fato, então ele meio que percebia que não era normal aquilo. Ele falou, não, tira, tira, tira. Quando ele puxou, que ele viu os vergões nos meus braços, nas minhas pernas, ele perguntou o que era. Aqueles vergões, os hematomas, os roxos, os cortes no corpo. Ele perguntou pra mim o que era. E eu falei que eu caí. Diego, pode contar quem foi que fez isso, porque eu sei que você não caiu. Independente de quem seja, eu vou te proteger. Quando ele falou que ia me proteger, eu me senti acolhido. E aí, foi aí que eu falei. Ele falou assim, como que ela fez? Ele ficou perguntando. Ela me bate com os paus do berço. Ela mergulha minha cabeça no tanque. Ela quebra copo na minha cabeça. Eu contei tudo, ele começou a chorar, ele ficou desesperado. E aí, quando a minha madrasta chegou, eles brigaram, que deu até polícia e tal. Só que aí, no fim das contas, ele meio que partiu pra cima dela. Depois disso, ela retirou a queixa dele, porque ele poderia, né, falar tudo que ela fez comigo. Então, ele teve que ligar pra minha mãe me buscar. Só que nisso deu todo aquele bafafá. Eu voltei pra São Paulo, tá? E aí, a história de São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, que eu acreditei que as coisas melhorariam, contando pra vocês numa outra oportunidade. Mas por enquanto, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam
que essa história é uma história de superação. É uma história que você precisa saber de que Deus não dá a cruz que você não possa carregar. Se você está passando por algo na sua vida, dias melhores virão. Beijo!